Toda a igreja com a graça, misericórdia e paz da parte do Senhor, amém? É motivo de alegria estarmos aqui mais uma vez reunidos na casa do Senhor, para glorificar o nome do Senhor, exaltá-lo, dizer que Ele é o único que merece todo louvor, toda adoração, amém? É com muita alegria, mas também com muito temor que eu estou aqui nesta noite. Sempre, quando a gente está aqui, é como se fosse a primeira vez, o coração acelera, a mão começa a suar, porque sabemos da responsabilidade que é falar aquilo que Deus deseja falar com a sua igreja. Precisamos estar sintonizados, precisamos estar sensíveis para entender e falar somente aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Por isso a tamanha responsabilidade. Eu queria que os irmãos abrissem a palavra em 2 Reis 6, a partir do versículo 8. Segunda Reis 6, a partir do versículo 8. Nós iremos ler alguns versículos para elucidar mais o entendimento da passagem que vai ser proferida. Então preste atenção, vamos ler. Quem achou, diga amém. Tem alguém na misericórdia? Amém, vamos ler. A epígrafe do texto diz assim: a ação de Eliseu na guerra contra os sírios. Versículo 8. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar será o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os servos e disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede por onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhes dito, e eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros, fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhes disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que te abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu um monte que estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu disse: não é este o caminho, nem esta a cidade. Segue-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou para Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos desses homens, para que vejam. E abriu-lhes o Senhor os olhos, e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: ferir-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizerem prisioneiros com a tua espada e o teu arco.
Porém a estes, manda-lhe, pois, diante do pão e água, para que comam e bebam e tornem ao seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, e despediu-os, e foram para o seu senhor. E desta parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Paizinho querido, estamos aqui, Senhor, na tua presença. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja dado glória. Que o Senhor possa estar, Senhor, abençoando as nossas vidas neste momento. Falando aquilo que o Senhor deseja, Senhor, com a tua igreja. Que o meu eu seja diminuído. Que eu possa ser somente, Senhor, canal de bênção, Deus, para ser usada conforme o teu querer e a tua vontade. Pai, e que tua palavra vá e produza o resultado ao qual está sendo enviada. E que hoje possa haver libertação, salvação, restauração, reconciliação, porque sabemos que é para isso que a palavra é pregada. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar arando as terras dos nossos corações, para que possamos receber, Senhor, a tua palavra e que ela venha germinar e dar frutos para a tua honra e para a tua glória. No nome de Jesus te agradecemos. Amém. Eu quero que você olhe para o irmão que está ao seu lado, no fundo dos olhos dele, e diga: não fale comigo, porque eu quero ouvir o meu Deus. Amém? Esse é o momento da gente abrir os nossos corações, colocar as nossas mentes cativas na presença do Senhor, para entender aquilo que Ele quer falar conosco nesta noite, amém? Então, para isso, você precisa se concentrar, você precisa parar um pouco, esperar um pouquinho que o bebedouro, graças a Deus, tem água, não vai acabar. Então, espera a pregação terminar, aí no final você bebe água, vai para a cantina, fazendo logo a propaganda. Hoje tem um monte de coisa aí. A União Feminina está na frente da cantina, então você, quando terminar a palavra, você está com liberdade para se esbaldar de beber tanta água, amém? A gente leu alguns versículos para entender essa passagem tão maravilhosa. E lendo esse texto, a gente nota nitidamente a comunhão, a intimidade que Eliseu tinha com o Senhor. E quando eu estava estudando para preparar a palavra, eu fui ao dicionário para procurar alguns sinônimos da palavra intimidade. E dizia que intimidade é uma relação muito próxima. Refere-se a relacionamento profundo, a ter uma união, a ter uma vivência. Atua no interior. Quando a gente tem intimidade, a gente conhece aquilo que a pessoa gosta. Quando a gente tem intimidade, a gente tem liberdade de falar em qualquer momento. Quando a gente tem intimidade, a gente sabe o que agrada, o que não agrada. Quando a gente tem intimidade, a gente consegue ter uma relação próxima. A gente consegue ter um convívio, mas sem liturgias, sem formalidades, porque somos íntimos. E o profeta Eliseu, ele era um homem que tinha intimidade com Deus. Quando a gente vai percorrendo as passagens, a gente vê que o próprio rei da Síria, ele fica intrigado. Tem algum X9 aqui nesse lugar. Porque toda vez que a gente diz onde vai colocar o acampamento, o inimigo já sabe. E aí a gente começa a entender e a diferenciar quando o homem tem ou não intimidade com Deus. No Salmo 25, versículo 14, diz: a intimidade do Senhor é para os que os temem, aos quais Ele fará conhecer a sua aliança. Quando a gente tem intimidade com Deus, Ele abre as portas do céu, para que possamos conhecer a sua vida, o seu proceder, os seus planos, os seus projetos para as nossas vidas. Em Jeremias 33, 3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-eis coisas grandes e ocultas
que não sabes. Quando a gente tem intimidade com Deus, a gente começa a descobrir o tesouro maravilhoso que é o que o Senhor tem preparado para nós. Coisas grandes e ocultas, que muitas vezes nós não sabemos porque não conhecemos. E não conhecemos porque não temos intimidade. Você, como ser humano, você não se abre para qualquer pessoa. Você, como ser humano, como homem e mulher, você não conta a sua vida para qualquer pessoa. Você se abre. Você conta detalhes da sua vida. Você conta as coisas que são, muitas vezes, segredos para aquelas pessoas que você tem intimidade. Então, do mesmo jeito, é a nossa comunhão com Deus. Precisamos ter intimidade com o Senhor, para que Ele possa abrir as janelas dos céus e derramar sobre nós coisas grandes e ocultas que outrora nós não conhecíamos, porque não tínhamos intimidade. Em Tiago 4, versículo 8 diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Limpai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, purificai o coração. Precisamos se achegar ao Senhor para que Ele venha se achegar a nós. Eu sempre gosto de dizer, o diabo vem para matar, roubar e destruir, mas o Senhor está à porta e bate, Ele é educado. Muitas vezes Ele precisa ver uma atitude nossa. Muitas vezes Ele quer ver uma atitude nossa de aproximação. Ele quer ver a gente dar o primeiro passo. E aí Ele vem correndo para nos abraçar. E aí Ele abre a sua intimidade, a sua vida de bênçãos sobre as nossas vidas. E aí a gente vai vendo, e diante do que lemos, aprendemos que quando temos intimidade com Deus, em momento de batalhas, em primeiro lugar, desfazemos as estratégias do inimigo. O rei da Síria, todas as vezes, aqui a palavra, quando a gente vai ler, no versículo 1 e 2, sempre deixa a Bíblia aberta, tá, irmãos? Que a gente sempre vai estar voltando para poder estar aprendendo. Desculpa, no versículo 8 e 9, diz assim: o rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com seus oficiais disse: tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus, no caso Eliseu, mandou dizer ao rei de Israel: guarda de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. Quando a gente tem intimidade com Deus, em meio às batalhas, a gente consegue desfazer as ciladas, as armadilhas do inimigo para as nossas vidas. O inimigo, ele estava ali armando a sua cilada. A gente sabe que quando a gente vai lendo a palavra, a gente entende que eles andavam por aqueles arredores, aquelas terras, e eles esperavam como emboscada para atacar o seu inimigo. Mas Israel nunca foi pego de surpresa, porque naquele lugar existia um homem de Deus que tinha intimidade com o Senhor. E ele fica abismado, ele fica intrigado, e ele diz: eu preciso saber aqui quem é que está contando para o rei de Israel onde estamos acampando. Porque toda vez que a gente vai para algum lugar, estou trazendo assim para as palavras de hoje, né? Toda vez que a gente vai para algum lugar, que a gente espera a emboscada, o rei já sabe, tem alguém aqui que está entregando. Tem algum cabueta, como a gente diz. Mas um dos seus servos diz: não é ninguém de nós que está entregando. É que todas as vezes que tu falas dentro do teu quarto, Deus revela para o homem de Deus. O Senhor revela as tuas ciladas para o homem de Deus. Precisamos agir dessa forma, querido, porque sabemos que estamos numa batalha em todo o tempo. Nas nossas vidas, na nossa vida espiritual, no nosso trabalho, aonde quer que nós formos, encontraremos batalhas. Mas precisamos ter intimidade com Deus para que o Deus possa estar nos dando sabedoria para destruir as obras do inimigo. No nosso casamento,
Muitas vezes, o inimigo, ele quer jogar cilada, para que possamos sair da presença do Senhor, para que possamos sair do direcionamento que o Senhor dá para a vida do casal. No relacionamento de pais e filhos, muitas vezes isso também acontece. Porque quando o inimigo age, os filhos se distanciam dos pais. E aí, muitas vezes, eles arrumam amigos que vão levar ele para o mau caminho. A revolta no seu coração faz com que eles procurem coisas que não agradam a Deus e não agradam aos pais. E muitas vezes a gente deixa isso acontecer, porque a gente não tem intimidade suficiente com Deus para entender quando é o inimigo que está agindo e quando é a pessoa que está agindo. Saiba que se você vive num pé de guerra no seu ambiente familiar, o diabo está satisfeito com isso. Mas Deus não. A Bíblia diz, se possível, terei paz com todos. Então precisamos ter intimidade com Deus. E precisamos vigiar para não dar vez para o inimigo agir sobre as nossas vidas, sobre as vidas dos nossos familiares, sobre as vidas, na nossa vida financeira, na nossa vida espiritual, no nosso trabalho, na nossa escola, aonde quer que nós formos. Porque ele vai investir. Ele vai investir de todas as formas para poder te desviar do caminho. Todas as vezes que o rei da Síria planejava atacar Israel, Deus revelava para o profeta Eliseu. Em nossas vidas, se tivermos intimidade com Deus, vamos ter sabedoria suficiente para desfazer as estratégias do inimigo. Quando temos intimidade com Deus, não é só nossa vida que é beneficiada. Quando Eliseu ele ia lá falar com o rei de Israel para não passar por determinado lugar, não era só o profeta Eliseu que era protegido de uma batalha, de uma guerra, mas todo o Israel, toda uma nação, todo um povo. Quando temos intimidade com Deus em meio às batalhas, a gente também consegue ser usado para ser canal de bênção, para edificar vidas, para abençoar vidas, para proteger vidas, famílias, lares e comunidades. A gente vê na Bíblia, em 2 Crônicas 18, o profeta Micaías. A passagem fala que o rei Acabe, ele quer ir para uma guerra. E quando ele reúne 400 profetas e pergunta se ele deve ir ou não à guerra. E os 400 profetas diz que ele pode ir, que Deus era com ele. Mas aí um homem pergunta a ele, mas será que tem mais alguém aqui que a gente possa perguntar? 400 pessoas já disseram sim. Mas aí ele diz, tem mais alguém? Ele diz, tem um profetinha ali que eu odeio, porque toda vez que eu venho perguntar alguma coisa para ele, ele vem contra mim, mas vamos lá. E ele procura o profeta Micaías, e quando ele pergunta, Micaías, ironicamente, responde que ele vai ganhar, e o rei diz, não, pode falar a verdade. Ele diz, tu irás perder, e se tu for, tu vai morrer. Ele se fica indignado, manda prender o profeta Micaías, não escuta um homem que tem intimidade com Deus, e ele vai. Sabe o que ele faz? Ele diz, já que esse homem disse alguma coisa, vai que ele está falando a verdade? Vamos tentar enganar? Tu veste minha roupa, chama um soldado lá, um amigo, tu veste minha roupa e eu vou como se não fosse rei. Porque a gente sabe que numa guerra, o rei, ele, pelas vestes reais, todo mundo via logo quem era o rei.
E aí ele tenta lubrificar e faz isso. E quando ele está no meio do caminho, o exército inimigo lança uma flecha no além. E cai em quem? No rei Acabe. E ele morre. Então a gente vê a responsabilidade que é ter intimidade com Deus. A gente vê um exemplo positivo, que foi o rei de Israel, na época de Eliseu, que escutou as orientações. Mas a gente vê um exemplo negativo, que muitas vezes, pessoas direcionadas do Senhor, pessoas que são usadas pelo Senhor, pessoas que têm intimidade com Deus, vêm ao nosso encontro para trazer uma palavra da parte do Senhor, e muitas vezes nós esnobamos. Então precisamos entender que quando temos intimidade com Deus em meio às batalhas, conseguimos desfazer as estratégias do inimigo. Em segundo lugar, agimos com discernimento espiritual. Vamos ler o versículo 15 a 17. Versículo 15 ao 17. Diz assim: tendo-se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então seu moço disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que te abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu um monte que estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando temos intimidade com Deus, agirmos com discernimento espiritual. Aquele moço, que provavelmente era Geazi, que era o homem que andava com Eliseu, aqui na Bíblia não diz, mas estudioso, acredito que seja Geazi. Ele começa a fazer um questionamento, porque ele começa a olhar a batalha com o olho natural. E quando a gente leu esses versículos, a gente viu que quando o rei soube que era Eliseu que estava falando ao rei de Israel, ele mandou carruagens, ele mandou cavalos para procurar Eliseu, para prendê-lo e supostamente matá-lo. E quando eles acordam, eles são surpreendidos por aquela multidão de pessoas ao seu redor. E o homem pergunta: e agora, o que vamos fazer? Talvez, na situação em que você está vivendo, você está desarmado e é surpreendido por inimigos que aparentemente são fortes, são muitos, são indestrutíveis. Mas quando você tem um discernimento espiritual, você entende que maior é o que está com você do que o que está com eles. Porque o Deus dos exércitos está contigo. E Ele é um Deus que nunca perdeu uma batalha. Precisamos agir com os olhos da fé. E o que é fé? É chamar à existência aquilo que não existe. É saber que a luta está grande, mas é saber que Deus vai entrar com providência. É saber que nós estamos fracos, desfalecidos, mas é saber que Deus vai fazer o milagre acontecer. É estar com os diagnósticos, os prognósticos médicos dizendo que não tem jeito, que a situação é delicada, mas é crer que num Deus que pode todas as coisas. Precisamos ter discernimento espiritual para entender que tem batalhas que não é nossa, é do Senhor.
E eu sempre gosto de assistir filmes de guerras, filmes antigos, e a gente vê nesses filmes o rei protegido. Geralmente tem a cavalaria, tem os arqueiros, tem todo um escalão, e o rei está lá atrás, na sua carruagem, protegido. Mas eu quero te dizer, querido, que nós servimos a um Deus que Ele está na frente da nossa batalha. Ele pleiteia a nossa causa. Ele é aquele que está na frente, o general de guerra. Precisamos agir diante das batalhas com o discernimento espiritual e entender que muitas vezes a gente não pode olhar as circunstâncias, a gente não pode olhar as situações, mas a gente precisa olhar para o nosso Deus. Davi entendeu isso quando ele disse no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Mas aí ele continua no versículo 2, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele entende que muitas vezes o nosso socorro não é meramente humano. Não vem para os nossos olhos naturais, carnais, terrenos. O nosso escape vem do Senhor. Precisamos ter esse discernimento de saber agir, mas de saber entregar na mão do Senhor. Precisamos ter esse discernimento que muitas vezes em meio às batalhas o homem vai se desesperar e vai perguntar o que fazer e agora? Mas o homem que é espiritual, ele vai orar a Deus e dizer, Deus, abre os olhos desse moço e deixa ele entender e compreender que existe carruagens e cavalos de fogo para nos proteger, que nós não estamos só nesta batalha. No Salmo 46, versículo 10 diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Em outras traduções diz, parem de lutar. Se desarmem. Essa luta não é sua. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações. Precisamos ter o discernimento espiritual para saber a hora de lutar, mas a hora de parar. A hora de falar, mas a hora de calar. A hora que muitas vezes vai se desesperar, mas a hora de se acalmar. E viver pela fé, na paz que excede todo entendimento. Todas as vezes que eu falo no nome paz, eu lembro de uma gravura que eu vi em um texto, num livro, não sei onde foi, que mostrava uma cachoeira bem alta, bem forte, com as águas bem, um desenho assim, com as águas bem revoltas. E um passarinho na pedra, olhando para o céu, como se nada tivesse acontecendo. Todas as vezes que eu falo o nome paz, eu começo a lembrar isso. Sabe por quê? Porque paz não é ausência de problema. Paz é domínio da situação. É saber que o mar está revolto, que a cachoeira tem águas, correntes fortes. Mas você está tranquilo, porque Deus está no controle de todas as coisas. Então, aquietai-vos, parem de lutar. Haja com os olhos espirituais. Tenha um discernimento para entender que muitas vezes essa luta não é tua, essa luta é do Senhor. É interessante que quando a gente está preparando a palavra, Deus vai ministrando isso em nossos corações. E vai trazendo um conforto, uma alegria. Porque muitas vezes é aquilo que a gente precisa ouvir antes mesmo de vocês ouvirem. Tem situações nas nossas vidas que a gente precisa receber para depois falar. E Deus falou isso ao meu coração. Para de lutar. Essa guerra não é tua, é minha. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo, do que o que está com eles, do que o que está com os adversários. Se só estiver na batalha, você e Deus,
você ainda está com a maioria. Porque você está com o dono de todas as coisas, que fez os céus e a terra. Aquele que criou todas as coisas com o poder da sua palavra. Então, se você muitas vezes vai olhar para a batalha e vai dizer, eles são numerosos, eles são grandes, eles nos cercaram, mas que venha isso no seu coração. Você está com a maioria porque Deus é contigo, amém? Precisamos entender que quando temos intimidade com Deus, em momento de batalha, recebemos intervenção divina. É o Senhor que traz o escape. Quando a gente vai ler, Eliseu ele pede para que Deus abra os olhos, para que Geazi possa ver o reino espiritual, né? Os cavalos, os carros de fogo ao seu redor. Mas ele vê, isso não nos isenta de ver a realidade. E ele vê que eles eram numerosos. E ele sabe que com a sua própria força ele não conseguiria. Aí ele ora a Deus e diz, Deus, agora eu quero o contrário. Se o Senhor abriu a visão do servo que não estava entendendo as coisas espirituais, fecha agora, Senhor, os olhos do meu inimigo. E a Bíblia diz que Deus atendeu a sua oração e todos foram contaminados de cegueira. E aí, Eliseu, ele chega para ele e diz, não é aqui não, que você está procurando o homem no lugar errado. E leva ele para Samaria. Samaria era o lugar onde estava o rei de Israel. Ele vai para o meio do enxame, como diz a história. E aí o rei de Israel chega e fica feliz, né? Ó, vamos matar aqui logo esse povo. Ele diz, não, mate não. Trate bem eles. Dê comida, faça um banquete para eles. E aí, eles comem e vão embora. Quando temos intimidade com Deus em meio às batalhas, recebemos a intervenção divina. Eliseu não fez nada. Ele só orou. Teve estratégia, pediu ao Senhor e o Senhor concedeu. Ele sabia que, pela forma natural, ele não conseguiria ganhar daquele povo. E é interessante que a gente vê isso em várias passagens da Bíblia. Deus intervindo e trazendo vitória. Moisés, quando está com o povo hebreu, saindo do Egito, chega um determinado momento que na frente está o Mar Vermelho e atrás está Faraó e o seu povo e o seu exército. E o povo começa a se desesperar. Moisés pergunta a Deus, e agora? E Deus diga ao povo de Israel que marche. E manda Moisés colocar o cajado sobre a água e aquela água se abre. Foi pelo poder de Moisés? Foi pelo povo? Não. Foi a intervenção divina que fez com que eles passassem a pés enxutos. Oh, Deus de mimos. O que custava melar um pezinho? Não custava nada, né? Estava saindo dali da guerra, de ser morto, não é nada, uma laminha, depois lavava. Mas para Deus mostrar que Ele é Deus, aquele povo passou a pés enxutos. Como é isso, querido? Como é isso? É a intervenção divina na vida daquele povo que tinha intimidade com Deus. Às vezes vamos ser surpreendidos, mas saiba
que o Senhor não tem somente a saída para a tua vida, mas Ele é a saída para a tua vida. Não adianta somente na hora da dificuldade, porque na hora da dificuldade até o ateu pede pelo amor de Deus. Quer ver se a pessoa é ateu é nessa hora, né? Eu sou ateu. Na hora que o sapato aperta, pelo amor de Deus, Senhor. Então, na hora das dificuldades, não queira somente a saída do Senhor. Aquilo que Ele tem, a intervenção que Ele tem para te proporcionar. Mas que você receba Ele como única saída para os teus problemas. Quando Deus intervém, há sempre uma saída. A solução para seu problema, mesmo que você esteja cercado. E sabe o que é interessante também nessa passagem que Deus trouxe à luz agora? Que muitas vezes, quando Deus nos dá a oportunidade de livramento, a gente quer se vingar. A gente quer aproveitar a oportunidade. Porque Eliseu tinha todo o direito de mandar matar e exterminar todos. Estava sendo perseguido. Era meu inimigo. É nessa hora que eu tenho que aproveitar. Mas é interessante que Eliseu paga o mal com o bem. Porque às vezes a gente diz assim, eu não vou fazer nada de mal não, mas também não vou fazer nada de bem não. Deixa ele se virar. Não, Eliseu diz, faz um banquete para eles aí. Serve bem eles. Para ele entender que eu não sou um servo de Deus, que eu sirvo ao Senhor. Então que possamos, se você tem a oportunidade de fazer o bem para aquelas pessoas que tentaram te derrubar, tentaram te atrapalhar, foram falsas com você. Faça o bem, querido. Faça o bem. Não pague o mal com o mal, não. Nem tampouco deixe de fazer o mal, mas também não faça o bem. Pague o mal com o bem, que o Senhor vai te recompensar. Porque você vai mostrar a diferença. E talvez a pessoa não reconheça, mas dentro de si ela vai dizer, poxa, ela tinha toda a oportunidade de se vingar. Mas ela me abençoou. Verdadeiramente ela é uma pessoa diferente, ela é uma pessoa de Deus. É uma pessoa que serve a Deus, que vive a palavra. Quando recebermos a intervenção divina nas nossas vidas, não é para tripudiar em cima de ninguém, não. Porque muitas vezes o discurso daquele povo que serve a Deus é um discurso de que o Deus é só para ele. É o meu Deus. Se você tem a oportunidade, em meio à intervenção divina na tua vida, ser bênção na vida de qualquer que seja a pessoa, seja, que é o Senhor que vai te recompensar. Para finalizar, e aí é o gancho justamente daquilo que a gente falou agora. Quando temos a intimidade com Deus, a obra é completa. No versículo 23, vamos lá para o versículo 23. Diz assim: ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, e despediu-os, e foram para o seu senhor. E aí é o que eu quero frisar. E da parte da Síria não houve mais investida na terra de Israel. Quando Deus faz a obra, Ele faz por completo. Mas a atitude daquele homem de Deus trouxe paz para Israel durante muito tempo. Talvez se eles aprisionassem aquele povo, talvez se eles matassem aquele povo, a Síria viesse com toda a força e Israel fosse derrotado. Mas aquele homem que tinha intimidade com Deus,
Ele tinha discernimento espiritual. Ele entendia que quando Deus faz, Ele faz a obra por completo. Então ele se colocou na brecha e ficou sensível ao falar do Senhor para a vida dele. E aquela atitude de oferecer banquete. Eu sempre gosto de, quando estou lendo a Bíblia, começar a imaginar, né, não é nada fora da Bíblia não, mas para entender o contexto. Eu acho que o pessoal chegou lá e disse: ei, meu rei, ó, aquele povo é massa demais. A gente foi lá, ficou prisioneiro, e eles ainda ofereceram banquete para a gente. Eles são bons demais, faça isso não com eles. Ajude lá eles, bora deixar eles em paz, seguir a vida deles. Vamos guerrear contra o povo? Porque aquele povo, eles podiam ter me matado, eu não podia estar nem aqui. Mas eles, quando chegou lá, tratou a gente tudo de cima. Eu comecei a imaginar desse jeito. Acho que o rei disse: é verdade, vocês se livraram, bora procurar outro povo para guerrear, deixa esse povo em paz. Para o ser humano, para os olhos carnais, pode ter sido dessa forma. Mas a gente sabe que quando Deus faz a obra, Ele faz por completo. Ele não deixa pela metade. Se Ele começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir. Nas nossas vidas. Foi essa palavra que eu deixei para uma determinada pessoa aqui da igreja, que tem passado por uma luta. E quando pensa que está no final, coisas novas acontecem. E ela disse: pastor, eu tenho fé, mas está difícil. Ligou, minha querida, tenha certeza que o Deus que começou a obra, Ele é fiel para completá-la. E precisamos estar firmes. Para quando Ele botar o selinho ali e fechar, lacrar. Finish. The end. Acabou. A tua vitória chegou. Precisamos estar na posição. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não adianta você contar que na época de 1900 e bolinha você fazia isso, você fazia aquilo, se hoje você não está vivendo isso. Precisamos perseverar até o fim, deixar que o Senhor possa fazer a obra completa nas nossas vidas. Ah, mas tem muito tempo que eu tenho lutado com isso. Eu sei, queridos. Talvez eu nem sei o que você esteja passando. Mas eu sei o que a palavra diz. Que o Senhor que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la. Precisamos ter intimidade com Deus para ver as coisas acontecer. Precisamos ter intimidade com Deus para ter o discernimento espiritual. Para saber na hora de agir e na hora de não agir, na hora de parar. Precisamos ter intimidade com Deus para ver a intervenção do Senhor sobre as nossas vidas. É o Senhor que faz. É o Senhor que executa. É o Senhor que dá ordem. E quando Ele dá ordem, até o diabo tem que sair. A Bíblia diz que Ele vem por um caminho, mas por 7 Ele corre. É difícil Ele chegar, é um caminho só. Mas para Ele ir embora tem 7, vó. Rápido. Escolha aí o caminho, vai embora. Porque o Senhor, quando ordena, Ele ordena. E até o diabo se estremece. Queria convidar você a se colocar de pé em nome de Jesus. Convidar o ministério de louvor. Que você possa buscar a intimidade com Deus hoje. Que você possa entender que muitas vezes é importante termos atitude de fé, sinceridade, sabedoria, para desfazer todas as estratégias que o diabo tem colocado sobre as nossas vidas.
A gente tudo bota culpa no diabo. É o diabo, é o diabo, está acontecendo isso, é o diabo. Mas muitas vezes é as nossas atitudes diante das situações em que vivemos. Precisamos ter intimidade com Deus para termos discernimento espiritual. O que é discernir? É saber quando agir, quando não agir, quando falar, quando calar, quando fazer e quando parar. Para isso precisamos estar sintonizados com os céus. Para isso precisamos ter intimidade com o Senhor. Se ali na porta minha filha começar a gritar, eu posso não vê-la, mas eu vou saber que é ela, porque eu vou ouvir a sua voz, porque eu a conheço. Então muitas vezes Deus fala conosco, mas a gente não consegue escutar, porque a gente não tem intimidade suficiente para entender que Deus está falando. E o momento é agora, querido, de buscar intimidade com o Pai. O momento é hoje de buscar uma comunhão com o Senhor. Porque muitas vezes você só quer ver a intervenção divina sobre a tua vida, mas você não quer ter uma intimidade com Ele. Ah, porque eu não tenho um tempo. Ah, porque minha vida é muito corrida. Ah, porque esse negócio de estar toda hora em igreja não precisa não. Como nutricionista, eu sempre gosto de dizer que se você não se alimentar bem, você vai estar suscetível a qualquer tipo de doença, porque sua imunidade vai estar baixa e você pode adoecer. Da mesma forma, é nossa vida espiritual. Precisamos alimentá-la de coisas saudáveis, para que possamos estar fortalecidos, a nossa imunidade espiritual possa estar alta, para quando vier os vendavais, porque sabemos que os dias não são fáceis. Sabemos que é tragédia atrás de tragédia. Sabemos que é notícia ruim atrás de notícia ruim. Mas quando estamos firmados em Deus, nós conseguimos estar firme. Mesmo que o vendaval venha, mesmo que o tsunami apareça, mesmo que o maremoto se estremeça, mesmo que as tempestades balancem o nosso barco, a gente sabe que o Senhor está no controle. E a gente tem a fé suficiente para estar firme, olhando para o alto, olhando para o nosso consumador, que é Cristo Jesus. Precisamos ter intimidade com Deus. Precisamos nos achegar a Ele. Precisamos ser íntimos para que possamos entender aquilo que Ele quer sobre as nossas vidas. Precisamos buscar enquanto é tempo. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. O Senhor pode mudar a sorte aqui nesta noite, se você verdadeiramente buscar de todo o seu coração. O Senhor pode mudar a sorte aqui nesta noite, se realmente você se entregar e buscar ao Senhor de todo o seu coração. Vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus. Ainda que eu caminhe no fogo,
Senhor está